Semana Missionária, sábado, os 7 dons do Espírito Santo. Iniciemos invocando a presença do anjo Gabriel, Rafael e Uriel neste local cantando. Senhor, põe teus anjos aqui. Senhor, põe teus anjos aqui. Com a espada desembainhada, Senhor, põe teus anjos aqui. Não deixes que o inimigo escarneça e zombe de nós. Cobre, Senhor, com teu sangue. Senhor, põe teus anjos aqui. Cobre, Senhor, com teu sangue. Senhor, põe teus anjos aqui. Invoquemos a presença do anjo Gabriel neste local. DMB, IH, MNQ, MNQ, L, AIO, AIO, L, CHBV, CHBV, IH, RH, L, IBM, IBM, IH, HYY, HYY, L, MVM, MVM, IH. Peçamos a presença do anjo Rafael. MMM, MMM, IH, YYL, RL, HRCH, L, MTZR, MTZR, L, VMB, VMB, L, IHH, IHH, IH, ONV, ONV, L, MCHI, MCHIL. Peçamos agora a presença do anjo Uriel. HHH, HHH, L, MK, MK, L, VVL, VVL, IH, YHL, YLH, IH, SAL, SAL, IH, ORD,
O-R-L, O-S-H-L, O-S-H-L-I-H, M-I-H, M-I-H-L. entrada do Santíssimo cantando. Jesus está aqui, Ele está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, aleluia, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Jesus está aqui, Ele está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, aleluia, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Jesus está aqui, Ele está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, aleluia, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Dom é uma dádiva de Deus. O Espírito Santo é a ação de Deus em favor da vida. Os dons do Espírito Santo. A vida moral dos cristãos é sustentada pelos dons do Espírito Santo. Estes são disposições permanentes que tornam o homem dócil para seguir os impulsos do mesmo Espírito. Os 7 dons do Espírito Santo são sabedoria, inteligência ou entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Em plenitude pertence a Cristo, filho de Davi, completo e leva à perfeição das virtudes daquelas que os recebem. Torna os fiéis dóceis na obediência à inspiração divina. Catecismo da Igreja Católica, 1830 e 1831. Estes dons são graça de Deus. E só com nosso esforço não podemos fazer com que cresçam e se desenvolvam. Necessita de uma ação direta do Espírito Santo, para podermos atuar dentro da virtude e perfeição cristã. No Espírito Santo reside o amor supremo entre o Pai e o Filho. Foi pelo Divino Espírito Santo que Deus se encarnou no seio de Maria Santíssima, trazendo Jesus ao mundo para nossa salvação. Peçamos a Maria, esposa do Espírito Santo, que interceda por nós junto a Deus, concedendo-nos a graça de recebermos esse divino dom, apesar de nossa indignidade, de nossa miséria. Nas Escrituras, o próprio Jesus quem nos recomenda: pedi e vos será dado, buscai e achareis, bateis e vos será aberto. O que estes dons significam para nós? Os dons do Espírito Santo são qualidades especiais que nós recebemos no batismo e no sacramento da confirmação ou crisma. Nós recebemos um crescimento e aprofundamento da graça batismal, como nos diz o Catecismo da Igreja Católica, ao tratar dos efeitos da confirmação,
Ressalta dessa celebração o que o efeito do sacramento da confirmação é a efusão plena do Espírito Santo, como foi otorgado outrora aos apóstolos no dia de Pentecoste, Catecismo da Igreja Católica 1302 e 1303. Por isso se diz que a confirmação é o sacramento do Espírito Santo. Porque Deus dá os seus dons a seu povo, os dons do Espírito Santo não são concedidos às pessoas apenas para a sua felicidade pessoal no contexto da economia divina. Eles são concedidos para o bem da sua comunidade, para o bem de toda a igreja e para o bem do mundo inteiro, para ajudar e construir o corpo místico de Cristo e o tornar santo. Os dons do Espírito Santo tornam o povo de Deus capaz de viver como Jesus viveu e dá-nos uma força especial para difundir e defender a fé, pela palavra e pela ação, como verdadeiras testemunhas de Cristo, e para nunca nos envergonharmos da cruz. Como nos vêm estes dons? Os dons do Espírito Santo não brotam de baixo para cima, jamais serão alcançados por força própria. Vêm de alto e fluem através do Espírito Santo, que rege a Igreja de Deus sobre a terra, e são distribuídos conforme seus desígnios. Se temos talento, deles não devemos orgulhar, porque de Deus é o que recebemos. Se o mundo nos admira, bate aplausos aos nossos trabalhos, a Deus é que pertence essa glória, a Deus que é o doador de todos os bens. Todo o saber vem de Deus. Nossa Senhora nos fala sobre os dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo atuam em vocês de maneira diversa. Todos vocês os têm, em grau menor ou maior. Façam uso destes dons. Desenvolva-os em prol da ajuda ao próximo. Agindo assim, estarão mostrando a todos a força vitalizadora de Deus que existe em cada um de vocês. Jesus falou a todos os pecadores, de todas as raças e nações, e sobre todos mandou, em abundância, os dons do Espírito Santo. Peçam os dons do Espírito Santo em suas vidas. Permitam que Deus faça de seus corações uma morada para que possam realizar maravilhas em seu nome. Jesus quer renovar a igreja e somente através do Espírito de Deus isto será possível. Através de uma graça infinita de Deus, falo e é necessário que me escutem e libertem-se dos falsos conceitos que visam tão somente desestabilizar todo o sentido de minha obra nestes tempos decisivos. É a igreja que se anima neste Pentecostes grandioso, fornecendo conforto materno, convidando-os a receber os dons do Espírito Santo para que façam maravilhas. Antes que o enorme contingente de jovens coabite com o mal, está se tornando necessária uma reação urgente contra a impureza. Portanto, façam com que sejam antes fertilizados com os dons do Espírito Santo, para que Jesus possa nascer no coração de todos eles. Quero estreitá-los num afetuoso abraço, unindo meu coração imaculado, o sagrado coração de Jesus e o de vocês, para que experimentem no meu seio materno o calor do amor que constrói esse desejo do Espírito de Deus. Sabedoria. A maior sabedoria está na humildade em aceitar prontamente os desígnios divinos. O sentido da sabedoria humana reside no reconhecimento da sabedoria eterna de Deus, Criador de todas as coisas, que distribui seus dons conforme seus desígnios.
Para alcançarmos a vida eterna, devemos aliar a uma vida santa, de perfeito acordo com os mandamentos da lei de Deus e da Igreja. Nisto reside a verdadeira sabedoria. Permite-nos perceber, intuir, experimentar e saborear as coisas divinas, para poder julgá-las retamente, sem olhar as coisas apenas de um ponto de vista, mas sim de maneira integral. É esta larga visão que faz as pessoas sábias, e é nesse sentido que nos pode ajudar o dom da sabedoria. É o oposto à estreiteza de espírito. O que nos conduz à sabedoria? Vejamos algumas palavras da Mãe de Deus a esse respeito. Procurem com sabedoria sentir a presença de Deus em toda a criação. Se estiverem com o coração aberto a este propósito, verão que Ele se mostra em tudo o que nos rodeia e, sobretudo, o que é inacessível a nossos olhos. Pela fé, sua existência se confirma. A maior sabedoria está na humildade em aceitar prontamente os desígnios divinos. Não façam barreiras deste propósito. Sejam tranquilos e transparentes, para que a força vivificadora do Espírito Santo resida em cada um de vocês. O maior dos sábios é aquele que reconhece, em primeiro lugar, sua pequenez diante de tanta sabedoria provinda do Espírito de Deus sobre os homens, os conduzindo segundo sua vontade, e humildemente se deixa levar por ela. Muitos são os que conhecem a palavra de Deus, poucos são os sábios. Entendimento ou inteligência. A palavra de Jesus será nestes tempos, mais do que nunca, a luz que os conduzirá aos caminhos do encontro à inteligência maior que é Deus. O dom do entendimento torna a nossa inteligência capaz de entender intuitivamente as verdades reveladas e naturais, de acordo com o fim sobrenatural que possui. A aparente correlação não significa que quem possui a sabedoria já traga consigo o entendimento por consequência ou vice-versa. Existe uma clara distinção entre um e outro. Para exemplificar, há fiéis que entendem as contemplações do terço, mas o rezam por obrigação ou mecanicamente, possuem o dom do entendimento. Há outros que possuem simplicidade, nunca procuraram entender o seu significado, mas praticam sua reza com sabor, devoção e piedade, ignorando seu vasto sentido, possuem o dom da sabedoria. Assim como aqueles que, mesmo sem entender os preceitos da Igreja, permanecem fiéis aos seus ensinamentos, sentem o sabor pelas coisas de Deus, e mesmo ignorando o vasto significado da liturgia, dos dogmas, das orações, dão testemunho de imensa devoção e piedade. Estão repletos de sabedoria, mas falta-lhes o entendimento, que se resume na busca pela compreensão das coisas de Deus, no seu sentido mais profundo. Estes exemplos, logicamente, se aplicam às ciências naturais e divinas, logo ao nosso dia a dia, não sendo uma consequência do outro, são distintamente preciosos e completam-se mutuamente, nos fazem aproximar de Deus com todas as nossas forças, com toda a nossa devoção e inteligência, e sensível percepção de coisas terrenas, que deve estar sempre direcionada às coisas celestes. O dom do entendimento nos leva também a conhecer aquilo que vai no coração e na mente das pessoas. O Padre Pio era um sacerdote que tinha o dom do entendimento. Ele servia-se do seu dom para ajudar muitas almas. Quando algum penitente ia ter com o Padre Pio,
e por esquecimento ou timidez escondia este ou aquele pecado, o Padre Pio lembrava-me: falta-te este pecado que cometeste 2 ou 3 vezes. Isto fazia unicamente para o bem do penitente. Vejamos o que nos diz a Mãe de Jesus. A palavra de Jesus será nestes tempos, mais do que nunca, a luz que os conduzirá pelos caminhos ao encontro da inteligência maior que é Deus. Eu os desejo inteligentes com minhas mensagens, pois são luzes do céu contra os enganosos brilhos da terra. Percebam bem que expresso nelas uma condição: que sirvam apenas a um Senhor, pois é impossível dividir essa tarefa entre 2 reinos. O elo do amor de Deus para com a humanidade se completa no discernimento proveniente do sopro do Espírito Santo na vida de cada um de vocês. Saber distinguir entre o bem e o mal e ter forças para conduzir suas vidas no sentido contrário à desordem moral é uma centelha do Espírito de Deus, manifestado pela graça de sua misericórdia em ajudá-los. Sintam o Pentecostes incendiando seus corações, para que, purificados por este calor, possam levar a verdade em todo o seu esplendor por todos os confins da terra. Rezem pela Igreja e ofereçam-se como voluntários nestes tempos difíceis, em que a barca de Pedro, varrida pelo vento contrário, continua sua viagem a Jesus, sem vacilar naquilo que defende como princípios cristãos a serem observados sem condicionamento. Inicia-se um novo Pentecostes de proporções gigantescas no seio da Igreja, principalmente entre os leigos, para que os valores éticos e morais sejam reavivados e o discernimento provindo disto os conduz ao caminho do amor e das verdades evangélicas. Abram seus corações para que Jesus possa falar-lhes. Permitam que o calor do Santo Espírito queime o véu que os impede de enxergar com clareza o caminho que os levará à eternidade com Deus. Peçam o discernimento do Divino Espírito de Deus para suas vidas terrenas. O mundo está envolto na ignorância das coisas divinas, mergulhado no pecado, razão pela qual vocês veem por toda parte guerras e todo tipo de ofensas a Deus. O discernimento entre o bem e o mal é uma responsabilidade adquirida com a perda da pureza, e essa responsabilidade implica no obedecimento das leis de Deus e não no seu controle. Isso nos distingue do resto da criação. A dificuldade na aplicação destes princípios provém da ação demoníaca, desde a perda do paraíso, tentando numa luta constante mantê-los fora do convívio com Deus. Esta é uma das razões pela qual, por determinação do Pai Celeste e através de sua misericórdia, alerta-os a olharem para o único ponto de onde provém a luz, ajudando-os a fugirem das trevas que temam em envolvê-los. Cada um de vocês é parte de um todo, que somente se completa e se ajusta dentro dos princípios da obediência e do discernimento voltado ao amor e à caridade. Como usar a inteligência? Fazendo uso do intelecto, cairá a névoa que embaça os olhos de vocês ao mirarem o mal que os envolve,
e a seus filhos, podendo desta forma guiá-los à luz de Cristo. É necessário que conheçam o Evangelho, porque nele Jesus nos deixou a ideia mais inteligível e nítida que Deus quer que tenhamos dele. Rezemos. Eu te dou graças, Senhor do céu e da terra, porque escondeste tua grandeza aos orgulhosos, aos sábios e aos que se dizem entendidos do que desejas, e permite que os humildes e os que praticam verdadeiramente a tua vontade tivessem acesso às tuas maravilhas. Fala-nos sobre o entendimento. Deus quis que entendêssemos sua existência por meio da criação. Vocês precisam refletir e entender o sentido da palavra aliança de amor, quando ela provém da vontade do Pai, que lhes proporciona a chance de participar de sua glória. Deus, em sua infinita bondade, condicionou esta aliança num ato de amor que ultrapassa o entendimento de vocês. Saber distinguir entre o bem e o mal e ter forças para conduzir suas vidas no sentido contrário à desordem moral é uma centelha do Espírito de Deus, manifestado pela graça de sua misericórdia em ajudar-nos. O que eles falam tem que ser compreendido em sua essência, tem que ser vivido. Caso contrário, nada tem sentido. Não descuidem do que eles falam. Procurem entender as mensagens celestes e sigam-nas. É o único caminho para que Deus os ouça. A maior graça contida no carinho de Deus para com a humanidade provém do Espírito Santo. Somente através dele é possível entender as coisas do céu e os constantes sinais de Deus para com os homens. Rogo então a Deus, Pai da Glória, que conceda a vocês o Espírito Santo da sabedoria e da revelação, para o bem o conhecerem. A brutalidade, a violência, o desamor afastam este entendimento. A misericórdia divina não aceita como os homens fazem uso desses artifícios demoníacos e ignoram o amor divino. Rezem para que essa graça permaneça na face da terra. Qual é a substância básica do entendimento das coisas divinas? O amor ao próximo é a substância básica do entendimento das coisas divinas. Somente através da simplicidade provinda de um coração entregue a Deus é que o que falo é entendido em sua substância e pode produzir frutos. Libertem-se dos grilhões do orgulho, da luxúria, da mentira e de toda sorte de enganosas artimanhas diabólicas, para que possam entender meus sinais. Como entender as coisas do céu? Rezem, conversem com o céu, para obterem de Deus a misericórdia do entendimento. Abandonem-se nos braços de Deus, repudiando o pecado, para que possam entender em sua essência o que significa seguir Jesus sem restrições. Conselho: a Igreja de Cristo deve ser para vocês a rocha inabalável, onde se alicerça o caminho da salvação. Senso do que convém, ver as alternativas e prever as consequências, saber aconselhar-se e aconselhar. Permite à alma o reto discernimento e santas atitudes em determinadas circunstâncias. Nos ajuda a sermos bons conselheiros, guiando o irmão pelo caminho do bem. O dom do conselho, dado pelo Espírito Santo,
não é inconveniente, interesseiro, não aconselha segundo a conveniência pessoal, mas somente para o bem da pessoa. Este dom constitui uma preciosidade, pois alerta-nos para os erros que cometemos ou soluções que necessitamos. Hoje, mais do que nunca, está em foco a educação da mocidade, e todos reconhecem também a importância do ensino para a perfeita formação da criança. As dificuldades internas e externas, materiais e morais, muitas vezes passam pelo dom do conselho, sem disto nós a percebermos. É de uma responsabilidade, portanto, cumprir a vontade de Deus, que destinou o homem para fins superiores, para a santidade, para que possamos auxiliar o próximo com pureza e sinceridade de coração. Devemos pedir a Deus esse precioso dom, com o qual o glorificaremos ao mostrarmos aos irmãos as lições temporais que levam o caminho da salvação. E sob a influência deste ideal que a mãe ensina o filhinho a rezar, a praticar os primeiros atos das virtudes cristãs, da caridade, da obediência, da penitência, do amor ao próximo. Ouçamos nossa Mãe querida. A Igreja de Cristo deve ser para vocês a rocha inabalável, onde se alicerça o caminho da salvação. Em cima da segurança dessa rocha, quando os ofenderem por causa de minhas mensagens, procurem mostrar com caridade a quem os ofende o caminho do céu através delas. Procedam com resignação e carinho e não façam alarde dessa ofensa. Se os escutarem, estarão com paciência conquistando almas ao céu. Caso contrário, se nesse primeiro contato não obtiverem sucesso, insistam, estando com vocês outras pessoas, para que deem testemunho do que sentiram com minhas palavras e sinais. Se isso for inútil, mostre-lhes na trilha da igreja o ponto em que tanto insisto, que vivam as palavras de Jesus contidas no Evangelho. Se depois de tudo isso continuarem sofrendo a barreira da indiferença, tratem-nos iguais, porque corações endurecidos pela descrença serão sempre estranhos ao sagrado coração de Jesus e à vitória do meu coração imaculado. Deus, em sua infinita misericórdia, saberá, no tempo certo, usando do seu critério divino, colocar-se diante deles, para que a fé vença a descrença reinante na terra. A Mãe de Deus nos prepara e nos conduz para colocarmos em prática o dom do conselho. Rezem pela Igreja e ofereçam-se como voluntários nestes tempos difíceis, em que a barca de Pedro, varrida pelo vento contrário, continua sua viagem ao encontro de Jesus, sem vacilar naquilo que defende como princípios cristãos a serem observados sem condicionamento. Sejam a luz do mundo, com os ensinamentos de Jesus contidos no Evangelho e com o que eles falam, porque tudo isso é para ser colocado à disposição de todos e não escondido, como se fossem palavras sem vida e sem importância. Fortaleza. Como podemos nos fortalecer? Meu filho está disponível a vocês. Aproveitem esta graça. Eu também estarei junto para fortalecê-los, mas somente através da oração isto é possível. Por ela, Deus nos propicia a coragem necessária para enfrentarmos as tentações, vulnerabilidade diante das circunstâncias da vida e também firmeza de caráter
nas perseguições e tribulações causadas por nosso testemunho cristão. Lembremos-nos que foi com muita coragem e heroísmo que os santos desprezaram as promessas, as blandícias e ameaças do mundo. Destes, muitos testemunharam a fé com o sacrifício da própria vida. Espírito Santo lhe imprimiu o dom da fortaleza. Só isto explica a serenidade com que encontraram a morte. Que luta gloriosa não sustentaram. Agora gozam de perfeita paz e união íntima com Jesus, de cuja glória participam. Também nós havemos de combater diariamente para alcançar a coroa eterna. Vivemos num mundo cheio de perigos e tentações. A alma acha-se constantemente envolta nas tempestades de paixões revoltadas. Maus exemplos pululam e as inclinações do coração constantemente dirigem-se para o mal. Resistir a tudo isto requer em primeiro lugar muita oração, força de vontade e combate resoluto. Por este dom, a alma se fortalece para praticar toda classe de atos heróicos, com invencível confiança em superar os maiores perigos e dificuldades com que nos deparamos diariamente. Nos ajuda a não cair nas tentações e ciladas do demônio. O dom da fortaleza é também uma virtude. A virtude é um bem e um dom dado pelo Espírito Santo, que diz não ao pecado, à pressão social, a certas propostas e modas que prejudicam a vida espiritual do homem ou da mulher. O dom da fortaleza faz com que o cristão saiba resistir a certas influências sociais e não se deixe conduzir pela pressão do grupo social ou de amigos onde está inserido. Com este dom, a pessoa mantém a sua personalidade, sendo aquilo que realmente é, conservando os valores cristãos. Como podemos nos fortalecer? Escutemos Nossa Senhora. Meu filho está disponível a vocês. Aproveitem essa graça. Eu também estarei junto para fortalecê-los, mas somente através da oração isto é possível. Estou aqui e sempre estarei para que vocês, filhos queridos, tenham força e audácia para abraçar com amor a causa da justiça e da conversão sem limites. Quantos males podem ser evitados através da força propulsora do amor? Inicia-se uma nova etapa que deve ser encarada com otimismo cristão e acompanhada de muita oração. Somente deste modo arma-se e fortalece-se o espírito contra as fraquezas da matéria e pode-se almejar construir algo de bom, alicerçado na obediência aos princípios básicos das leis de Deus. Esforcem-se a uma libertação de hábitos fúteis para que eu possa lhes proporcionar um maior contato com o céu. Observem como eu lhes dirijo através destas mensagens. Encontrarão nelas o alimento bom e saudável para estarem fortes nesta tarefa. Agarrem-se bem à disciplina. Não as deixem nunca, porque ela é a força de vocês. Meus filhos amados, observem isso. E eu lhes garanto, caminharão sem tropeçar. Eu os quero muito e desejo que sintam minha presença constante. Por que necessitamos da fortaleza? O Altíssimo permitiu minha assunção ao céu, para a glória do seu nome na terra. Desejo que saibam disso, para que, fortificados, enfrentem a força satânica que assola a terra, para tirá-los do convívio da felicidade eterna. A força vitalizadora de Deus.
para estabelecer em toda a terra uma grande corrente de espiritualidade. Para isso é necessário que peçam e recebam o Espírito Santo e, fortificados por ele, possam fazer barreira à onda maligna da incredulidade que ameaça escravizá-lo. Ciência. A lógica serve muito bem para usos práticos de todos os tipos, mas não para uma realização pessoal mais profunda. Com o dom da ciência, somos capazes de discernir e descobrir a vontade do Senhor em todas as coisas e julgar tudo ao nosso redor de acordo com a perspectiva divina. O dom da ciência é geralmente chamado de a ciência dos santos, porque permite que aqueles que o possuem rapidamente diferenciem os impulsos e tentações das inspirações da graça. Este dom nos torna capazes de aperfeiçoar a inteligência, onde as verdades reveladas e as ciências humanas perdem a sua inerente complexidade. Nossas habilidades com as coisas acentuam-se progressivamente em determinadas áreas, conforme nossas inclinações culturais e científicas, sempre segundo os desígnios divinos, mesmo que não a percebamos disso. Todo saber vem de Deus. O dom da ciência permite ao homem perceber e sentir, através da natureza e dos acontecimentos do dia a dia, a presença e linguagem de Deus. Que possui o dom da ciência consegue louvar a Deus olhando para as belezas da natureza, para a beleza de um jardim, das montanhas, da água do mar, do céu azul, das estrelas. Através da natureza, a alma lê e louva o seu Deus, agradecendo-lhe enquanto observa uma linda flor. Em vez de ficar fixo apenas na beleza da flor, louva o autor da criação, louva o Criador. Ouçamos a Mãe de Deus. A lógica serve muito bem para usos práticos de todos os tipos, mas não para uma realização pessoal mais profunda. Para o conhecimento e a percepção daquilo que não se explica pela razão, o caminho é a fé e a interiorização. É um caminho aberto a qualquer um. No entanto, é necessário querer segui-lo para que as portas do infinito se abram e conheçam o extraordinário. Jesus, ao se transfigurar diante de testemunhas, quis dar provas de sua divindade, para que possamos ter consciência do seu poder, e deixou que essas testemunhas tivessem contato com a eternidade. Eu os conscientizei, dando-lhes como sinal o meu escudo. Ensinei-os com Jesus a unirem nossos corações em prol da igreja, e lhes mostrei como chamar sobre vocês o Espírito Santo. Piedade. Não adianta proclamarem-se piedosos se cometem a todo instante o pecado da maledicência. É uma graça de Deus na alma que proporciona salutares frutos de oração e práticas de piedades ensinadas pela Santa Igreja. Inspira compaixão pelo sofrimento alheio, sentimento de ternura, obediência, admiração e afeto com a relação a Deus como Pai. Este dom propicia também ter na vida conta e apreço, o valor da vida e tudo que mantém e suporta. Nos dias de hoje, considerando a população mundial, há muito poucas pessoas que acham prazer em ser devotas e piedosas. As poucas que o são, tornam-se geralmente alvo de desprezo ou escárnio de pessoas que têm outra compreensão da vida.
Realmente, é grande a diferença que há entre um e o outro modo de viver. Resta saber qual dos dois satisfaz mais a alma, qual dos dois mais consolo lhe dá na hora da morte, qual dos dois mais agrada a Deus. Não é difícil acertar a solução do problema. No mundo materialista e distante de Deus, peçamos a graça da piedade, para que sejamos fervorosos no cumprimento das Escrituras. O dom da piedade inclina o cristão à oração, ao louvor, à adoração, à contemplação. Leva o cristão a sentir gosto pela oração, sentir desejo e gosto de estar com Deus, gosto em rezar e em falar com Deus através da oração. O dom da piedade faz com que a pessoa não se canse de rezar e se sinta bem a rezar. Através deste dom, Deus vai revelando aspectos espirituais que muitos não percebem. A alma piedosa tem muitas luzes e percebe melhor as coisas a nível espiritual. Aquele que não reza não percebe, não entende e não vê, porque não lhe é permitido ver. Há pessoas que dizem: mas padre, eu rezo tanto. E eu pergunto: como reza? Não basta rezar, é preciso rezar bem, meditando nas palavras e nos mistérios que contemplamos da vida de Jesus. Experimentem rezar bem, compenetrados, e verão as maravilhas que Deus irá realizar nas vossas almas. É lindo rezar bem. A pessoa sente na alma uma grande paz, suavidade, gozo e alegria. Alerta-nos a Santa Senhora. Não adianta proclamarem-se piedosos, se cometem a todo instante o pecado da maledicência. Vocês estarão iludindo a si mesmos, e tudo que testemunharem será sem importância no céu. Temor a Deus. O temor a Deus nos equipa com a rejeição ao pecado e a ofensa a Deus. Ele não vem do medo da punição do Senhor, mas nasce naturalmente no nosso profundo amor e respeito por Ele. Este é um dom do Espírito Santo que concede à pessoa sentimento de profundo respeito e obediência a Deus. Temos temor de ofender, de fazer alguma coisa que entristeça o Pai. Assim, mais facilmente se reconhece o perigo do erro e do pecado, bem como a vantagem do bem e do cumprimento do dever. Teme-se por amor, e este amor nos faz cautelosos e nos dá equilíbrio. Teme a Deus quem procura praticar os seus mandamentos com sinceridade de coração. Como nos diz as Escrituras, devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e o resto nos será dado por acréscimo. O mundo muitas vezes sufoca e obscurece o coração. Todas as vezes que transigência fizemos as tentações, com certeza desprezamos a Deus, nosso Senhor. Quantas vezes preferimos a causa dos bens miseráveis deste mundo e esquecemos-nos de Deus? Quantas vezes tememos mais a justiça dos homens do que a justiça de Deus? Santo Anastácio, a esse respeito, dizia: a quem devo temer mais, a um homem mortal ou a um Deus? Por quem foram criadas todas as coisas? Não esqueçamos que estamos sempre na presença de Deus. Portanto, devemos pedir ao Espírito Santo a graça de estarmos em sintonia diária com os preceitos do Criador. Por esse divino dom, torna-se Deus a pessoa mais importante em nossa vida, onde a alma docemente afasta-se do erro, pelo temor em ofendê-lo com o pecado. O temor de Deus é um grande dom, pois leva o homem a fazer tudo para não perder a graça de Deus.
o seu amor e sua presença. Por isso, o temor de Deus é o princípio da sabedoria, como diz o Salmo. A bela e serena Senhora nos fala. Somente Deus é poder, e é bom que reconheçam isto em suas vidas, para bem administrarem os bens terrenos, que por sua vontade lhes foram entregues. Obedecendo a este princípio básico, reconhecerão a supremacia de Deus sobre as coisas da terra. Poderão então criar uma sociedade justa, estruturada e bem fundamentada no amor ao próximo. Boa nova. 2 cegos, o que realmente vemos e o que imaginamos ver. Eles pediram a Yeshua: tende piedade de nós. Credes que eu possa fazer isso? Sim, responderam nossos olhos. Aconteça como acreditaste, disse Yeshua. Então, os olhos da humanidade se abriram. Cuidado para que a humanidade não saiba, argumentou Yeshua. Mas nossos olhos insensatos espalharam o acontecido. Ora, levaram então o mundo, sem fala diante de Yeshua, falou. Nos primórdios do cristianismo, os adeptos de Yeshua tinham sempre em mente que Cristo era judeu, como também eram todos seus seguidores. Assim, a ideia de um Deus único servia de base a todo o pensamento judaico-cristão. Portanto, era inadmissível colocar outros poderes, embora iguais, em seu cronograma como boa nova. Como então conciliar a ideia de que possamos introduzir um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito? Isso configuraria heresia na certa. Deus é único e Cristo e o Espírito não devem ser tornados como divindade em separado, apesar de suas presenças divinas estarem claras em nossos atos. Primeiramente, temos que amar a criação, amar sua extensão como humanos e amar sua correspondência em ter em nós o empenho em sermos suas criaturas, portanto, com poderes de sermos sua vontade, com o poder da visão e da fala, e exprimir aquilo que Deus Criador permite nosso cérebro. Portanto, não existe mistério, existe somente a vontade do Criador. Aquele que tudo comanda não produz mistérios. Vamos então acompanhar o pensamento judeu existente entre os primeiros cristãos. Existe uma verdade bíblica logo no começo. Os 2 primeiros capítulos da Bíblia narram a criação do mundo e do homem por Deus. Este é o ponto mais alto. Está localizado em nosso cérebro, em nossa cabeça. Portanto, é o Pai. Na nova aliança, provida do Pai, encontra-se o anúncio da pessoa de Yeshua e tem como mensagem central o próprio Cristo, que veio ao mundo para estabelecer esta boa nova, isto é, entre Deus e nós, degredados filhos de Eva. Eis aí o que saiu de Deus, o Cristo. Deus Espírito nada mais é do que aquilo que a vontade do Pai exige, que vendo as verdades de Yeshua, falemos delas. Imaginemos uma cabeça. O nosso cérebro é a fonte anunciadora onde reside o Pai. Ele é uma espécie de wireless, pois o Pai não necessita de nenhuma ligação conosco. Homens e mulheres, ele flutua em nossos pensamentos. Portanto, nosso cérebro está imerso em água. O Filho, representado como Yeshua, é a manifestação desse mesmo Deus dito Emmanuel, quer dizer, Deus conosco. Da fonte criadora filial emergiu o homem Deus para ver, escutar e sentir o gozo da vida do Espírito do Pai. O Espírito quis o Pai dizer aos filhos
que a bem-aventurança é uma realidade. Assim, os primeiros cristãos ousavam fazer tudo em nome do Pai, tudo em nome do Filho, tudo em nome do Espírito, porque eles são santos. Faziam somente na cabeça, no setor do cérebro, em nome do Pai, no setor dos olhos, em nome do Filho, no setor da boca, em nome do Espírito, e com as mãos todos os santos. Não é mistério, é anunciar que tudo nos move e nos distingue como filhos de Deus. Somos degredados filhos de Eva. O sinal da cruz é a boa nova. É nada menos para nos lembrar que somos criaturas e devemos proclamar tudo em nome do Pai, tudo em nome do Filho, tudo em nome do Espírito, porque eles são santos. Por isso, Jesus disse: sejam santos como o Pai, o Filho e o Espírito são santos. Era isto que os primeiros representantes judeus cristãos faziam na cabeça. Guarda do Santíssimo. Sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé, o suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos, na Trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja seu santo nome. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja,
Dai-lhe santos pastores e dignos ministros, derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre o Papa, sobre o nosso arcebispo e seus bispos auxiliares, sobre o nosso pároco e sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos da vossa bondade o Brasil, este arcebispo, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhe, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém. Jesus está aqui, Ele está aqui, tão certo como aqui eu respiro, aleluia, tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Jesus está aqui, Ele está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro, aleluia. Tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Sou teu filho, sou teu filho, sou teu filho. Fala de mim pra Jesus, peçamos. Fala de mim ao Espírito, peçamos.